Quando eu era criança, acabei adquirindo muito cedo o hábito de leitura. Eu tive acesso a videogame a partir de certa idade da minha vida, mas mesmo assim, o hábito de leitura sempre foi uma coisa que prevaleceu bastante comigo. E como eu levava castigo por absolutamente nada ou por coisas muito imbecis, eu ficava vários tempos e vários períodos sem acesso a videogame, internet e computadores. Então eu ficava mais tempo da minha vida sem acesso a uma tela e precisando me distrair com alguma coisa do que com acesso à tela infinita. Sem ser, sei lá, minha mãe assistindo televisão na sala ou alguma coisa assim. Então eu comecei a me distrair lendo, como toda boa criança burnout, por assim dizer. Principalmente os livros que eu já tinha em casa, como Quem Mexeu no Meu Queijo, O Guia do Mochileiro das Galáxias e até alguns livros de Star Wars aqui e ali, além de alguns livros um pouco mais técnicos dos meus pais. E claro, também os livros que os meus pais compravam pra mim e que meus tios também me davam de presente. Eventualmente eu virei uma rata de biblioteca lá na minha escola. Eu vivia enfurnada lá dentro, lendo todo tipo de coisa possível. E nessa época, lá pra 7ª série, 6º ano, saiu um filme de qualidade um pouco duvidosa, sabe? Chamado Percy Jackson e o Ladrão de Raios. E esse filme me fez ter a curiosidade de ler esse livro. E lendo esse livro, eu comecei a descobrir o mundo da literatura de ficção. Então eu comecei lendo na minha biblioteca mesmo O Ladrão de Raios, O Mar de Monstros, Maldição de Titã, livros de distopia também, como Jogos Vorazes, e até drogas mais pesadas, como Divergentes e Instrumentos Mortais. Além de alguns clássicos da literatura também. Sim, eu realmente não tinha nada pra fazer. Então eu posso dizer que por algum motivo eu fui uma criança que leu aos 14 anos A Arte da Guerra de Sun Tzu. E pra que isso serviu na minha vida? Eu não sei, mas deve ter servido pra alguma coisa. Eu também li Orgulho e Preconceito e Crime e Castigo. Inclusive, uma curiosidade sobre Crime e Castigo, eu não lembro o nome de absolutamente nenhum personagem. Todos os nomes são em russos e cada personagem tem 3 nomes no mínimo. Enfim, de qualquer forma, quando eu cheguei no ensino médio, eu acabei compensando a minha falta de tela no ensino fundamental nele. Isso é um eufemismo pra dizer que eu jogava LOL até o meu cu cair da bunda. E o pior é que eu não só jogava LOL, eu jogava LOL mal. Então, então eu acabei demorando pra retomar esse hábito de leitura, que é uma coisa muito importante, que foi importante pra minha construção também. Eu faço coisas pra internet desde essa época, há 10 anos. Eu comecei escrevendo pro site da minha bibliotecária e posteriormente pra sites próprios ou de outras pessoas. Eu já escrevi no Suco de Mangá, Animistic, um monte de lugar, você já pode até ter visto um texto meu e nem sabe que é meu. Inclusive, eu uso muitos textos antigos meus como base pra roteiros de vídeo, por isso que eu deixo o link do meu site na bio, pra ninguém me acusar de autoplágio. E isso é importante porque esse site me deu acesso a uma parceria com a Darkside. Sim, ele era meio famosinho pra conseguir isso. E essa parceria com a Darkside fez com que livros chegassem praticamente que mensalmente lá na minha casa. Então, todo mês chegava pelo menos 2 livros, eu tinha que ler e fazer review deles, né? Senão, tava só roubando o livro dos caras. Enfim, eu consegui retomar esse hábito, mas ele morreu logo em seguida com a pandemia. Ele não morreu completamente porque eu fiz jornalismo e como toda faculdade de humanas ou de comunicação, eu tinha que ler bastante. Você sempre tem que estar inteirado nos novos autores e em teorias. Então, livros de faculdade eu lia bastante, só que isso só servia pra minha faculdade. Alguns serviam para algumas formações extras ou para algumas coisas extras, mas no geral era para fazer prova. Mas enfim, provavelmente todo mundo já teve o hábito de ler mais de 2 livros por mês, ou ler um livro por mês, ou até ler um livro por semana, sabe? E todo mundo que já leu isso sabe o que é uma ressaca literária, você fica muito tempo sem conseguir ler nada. E sabe o que curou essa minha ressaca depois da pandemia? Um livro que eu até pretendo fazer um vídeo futuramente, que se chama A Canção de Aquiles, que o meu amigo Isaac deu pra mim. Eu ganhei ele junto com alguns outros livros de boy love, que é o termo higienizado para romance gay, que é uma temática que eu gosto bastante. E entre eles é o livro que eu vou falar hoje, que se chama A Toca das Raposas, que é basicamente este livro aqui. Vocês não têm noção do que aguarda vocês nesse livro. Eu tô falando de um queridinho do TikTok, então você pode esperar um pouquinho de loucura. Eu sou Nanami, bem-vindos ao meu porão e... A Toca das Raposas é definitivamente um livro feito. Eu queria dar um pouquinho de contexto antes de começar. Eu conheci a Toca das Raposas por conta de polêmicas envolvendo a capa do livro dele. Essa capa aqui, eu não sei se eu vou fornecer mais imagens dela, provavelmente não, porque eu sou uma preguiçosa do caralho. Mas existe uma discussão muito ferrenha sobre essa capa, porque ela é bem bonitinha, como você pode ver, ó. Tem uma raposa e o protagonista, e ele tá no estádio de alguma coisa. Enfim, dá uma impressão que é um livro bem bonitinho e não é um livro bem bonitinho. A discussão no Twitter é que, de acordo com alguns usuários, a editora estava sendo um pouco irresponsável em deixar a capa desse jeito, enquanto no original ela é mais ou menos assim. Tem um motivo bem simples, a capa brasileira, além de bonita, pode te induzir esse pensamento de que a história é bonitinha. E foi aí que me pegou, porque o Twitter tava falando sobre a lista de gatilhos presentes neste livro. E quais gatilhos são esses, você me pergunta? Rapaz, violência no geral, depressão, transtorno de bipolaridade, uso de medicamentos controlados, abuso sexual e psicológico, tortura, cenas explícitas de violência, ataque de pânico, crises de ansiedade, assassinato, homofobia, citação ou menção ao suicídio,
tortura fisiológica e psicológica, mutilação por tortura, autodestruição, overdose, PTSD, abuso por membros familiares, abuso clínica de reabilitação, menção à sociopatia e psicose, menção a uso de facas, suborno de autoridade, morte familiar, menção à violência doméstica, alcoolismo, sequestro, pessoas com passados turbulentos e, claro, uso de drogas. Levinho, né? O livro me chamou a atenção não só pela polêmica da capa, quanto pela lista imensa de violações à Convenção de Genebra que aparentemente tem nele. Eu me perguntei bastante como alguém conseguiu colocar tanta coisa assim em 294 páginas. O livro tem menos de 300 páginas, ele é muito rápido de ler, inclusive. Na minha cabeça não tinha como fazer isso em tão poucas páginas e de forma tão jogada. E eu nunca estive tão errada. Tá bom, vamos lá. De forma bem resumida, o que é tudo pelo jogo? Nesse livro nós acompanhamos Neil Josten, um garoto jovem que é atleta de X, um esporte fictício que é tipo hockey, só que na grama e com 5 vezes mais brutalidade e violência. Ele é um garoto problemático e acaba entrando na Raposas de Palmetto, sendo convidado diretamente por Kevin, que é um dos melhores jogadores universitários do esporte. Aí você pensa, caramba, ele foi convidado pelo melhor jogador universitário, né? Eles devem ser muito bons, não é mesmo? Então, esse time é tipo o Vasco da Gama do X, sempre rebaixado ou na zona de rebaixamento. Bem-vindo ao Vascão, Neil Josten, atacante. Então, parece que é só um livro normal sobre esporte, sabe? Mas e se eu te contar que essa história envolve assassinatos, máfias, crimes, drogas e muita tesão acumulada entre garotos adolescentes? Mas tá, vamos fazer o que eu sempre faço. Antes de eu me aprofundar um pouco mais nessa história e parar de gracinha e falar sobre ela de verdade, vamos falar um pouco mais sobre Nora Sakavic, que é a pessoa que escreveu esse livro, e sobre o seu sonho em ser escritora. Em primeiro lugar, a série Tudo pelo Jogo não foi feita para ser uma coisa tão popular quanto ela é hoje. Na real, a Nora já disse algumas vezes em seu blog pessoal que ele queria colocar aquilo como uma obra super nichada e edgy no mundo. Ela não queria virar um best-seller. Só queria parir o filho logo, sabe? E deixar pro mundo. Tanto que no seu livro em versão digital, ele ainda é de graça na Amazon dos Estados Unidos. O restante da série custa a bagatela de 99 centavos de dólar. Ele tem um blog pessoal extremamente extenso sobre a criação passo a passo, desde de muitas outras obras dele, que é atualizado desde 2010. E é bem interessante conhecer a mente por trás disso e os caminhos que ele acabou percorrendo e se inspirando para a história do X, que é o esporte e dos personagens que o compõem. No fim das contas, Nora Sakavic tem uma coisa que muita gente não tem, que é a coragem. A obra não é completamente porcaria ou um completo lixo, sabe? Ou mal escrita, nada do tipo. Ela tem uns defeitos e umas partes que são bem esquisitas, que eu vou citar mais pra frente, só que ela se empenhou em realmente publicar algo dela, sabe? Algo pra ela. Enquanto muitas histórias morrem nos incontáveis arquivos de Word dos computadores das pessoas, ou nos incontáveis arquivos de Doc que as pessoas abrem, escrevem coisas e nunca publicam. Isso é uma coisa muito engraçada e muito legal sobre sonhos, sabe? Que você realmente pode colocar a mão na massa e realizar ele. E eu penso muito sobre isso agora que eu tô fazendo a campanha do meu quadrinho no Catarse e tô escrevendo ele e tudo mais. Eu sempre incentivo as pessoas a tentar seguir um pouco do sonho delas, porque acho que o mais importante é tentar. Mesmo que algo seja meio falho e tudo mais, o importante é você fazer aquilo. Dito isso, o livro não é muito bom não, no geral, assim. Mas eu vou falar um pouco sobre o porquê ele não é muito bom. Um contexto sobre isso é que pra mim uma obra tem que vender por ela mesma. Eu vou dar um exemplo que uma das maiores dificuldades que as pessoas têm quando eu apresento o universo de Fate pra elas é como a ordem que você precisa consumir a obra é confusa. E se você assistiu o Fate Zero, que é uma das pontos que as pessoas recomendam que seja o seu inicial, sem ter lido nada da obra, sem ter acompanhado as visual novels, ou sem estar na comunidade, é uma coisa muito complicada, porque você realmente não entende direito e precisa de alguém pra te explicar, ou ler páginas e páginas de wiki. E pra mim, mesmo séries com continuações, elas têm que ser meio que fechadas nela mesma, sabe? Tipo Percy Jackson, que foi o exemplo que eu dei no começo. Os livros de Percy Jackson, eles são cronológicos, eles contam uma história grande, mas o micro deles é uma coisa muito entendível. Mesmo se você hoje pegar o terceiro livro e ler sozinho, sem ter lido o 1, o 2 e o 4 e o 5, você pode perder algumas referências, não entender alguns personagens, mas você saca da história, entende? Ou seja, são coisas que não dependem tanto assim de você ler o próximo livro. Existem histórias que são feitas para segmentos e sequências, obviamente, como a Canção de Gelo e Fogo, do George R. R. Martin, porque aquilo é muito mais um épico de história e que tem uma construção de núcleos muito específicas e várias subplots acontecendo ao mesmo tempo, mas eles sempre tratam as partes que vão te envolver para um setting mais à frente em pontos chaves do livro que te incentivam a ler o próximo. Esses são os famosos cliffhangers narrativos, sabe? Os que você faz toda uma preparação do seu universo para quebrar suas expectativas ou para te dar vontade de continuar lendo porque
você não pode não saber como aquela história termina. Usando Game of Thrones como exemplo, e obviamente eu tô usando só como exemplo, eu não tô comparando Game of Thrones com Toca das Raposas, pelo amor de Deus. É que o plot do primeiro livro, ele é inteiro construído pra aquele acontecimento, sabe, da primeira temporada / primeiro livro, que você olha e fala, meu Deus do céu, por que isso aconteceu? Essas pessoas são malucas, eu preciso saber o que tá acontecendo nesse reino. E Toca das Raposas meio que faz isso, só que o grande problema é que torna um livro incompleto. Um livro incompleto no sentido de passa papo de 250 páginas te explicando sobre o Neil, sobre o passado dele, e sobre as raposas, e sobre os problemas das raposas, sobre os conflitos com outro time, que eu vou falar quando eu abordar mais a história em si. E é isso, tipo, o plot realmente começa a andar e se desenvolver nas últimas 30 páginas. Eu realmente gostei, assim, tipo, do plot que tava se desenvolvendo naquele finalzinho. Só que eu tava vendo que tava acabando e me deu um sentimento meio esquisito de tipo, porra, esse livro podia facilmente ter mais umas 200 páginas, sabe? Mais umas 150 me explicando depois disso. E o problema é que é o livro 2. Tipo, é uma venda casada, sabe? Tem que chamar o Celso Russomano, porque eu sou obrigado a comprar o primeiro e o segundo livro pra entender a história. E tipo, se você considerar a forma que isso foi lançado nos Estados Unidos, meio que tá tudo bem, porque o primeiro livro é de graça, sabe? Esse primeiro livro é tipo um free trial, é só um gostinho do que você vai ver. Depois você pode comprar os outros 2 livros por tipo $2 ao todo em PDF, ou por $5 na edição física. Só que, meu, a gente tá no Brasil. E o problema de a gente tá no Brasil é que este livro me custou R$60. E ele é um livro incompleto, sabe? E receber uma história incompleta por R$60 é muito frustrante, principalmente quando você começa a se envolver com ela, apesar dela ser meio meme engraçada em certas partes. E por falar em história, vamos conhecer um pouco mais sobre o Vasco do X? Como eu disse, tudo pelo jogo Toca das Raposas conta majoritariamente a história de Neil Josten e sua relação com X, e com um tipo muito estranho e cabulosíssimo de máfia. Neil é filho de um criminoso muito perigoso de quem ele foge a vida inteira. Mesmo seu pai estando preso, sua mãe acabando de arrasta em uma dessas fugas. Ele tem diversas desculpas de roteiro de como ele consegue viver do jeito que ele vive. Tipo, ele tem papo de $200 mil em espécie guardado com ele. E ele anda com isso pra lá e pra cá. E com recibos e várias coisas suspeitas. Mas enfim, né? A gente compra um pouco a narrativa porque é ficção. Enquanto ele estudava em uma cidade do interior, ele foi notado para ser atacante substituto das Raposas de Palmetto, por ter sido reconhecido como uma pessoa com muito talento nesse esporte. Ele pratica X desde criança e ele jogava, quando menor, junto com o Kevin, que é o melhor esportista da área, como eu citei. Ele é tipo, sei lá, o Pelé do X, sabe? Na real, eu acho que ele é mais como o Garrincha e o Pelé é o Rico, mas enfim, eu já vou falar do Rico daqui a pouco. E eles eram amigos de infância, eles três, o Kevin e o Rico Morimiya, só que o pai dele se envolveu com algumas coisas com os pais desses moleques e eles meio que não podem mais ver o Neil, só que eles não sabem que é o Neil. Tipo, eu sei que eles se viam quando criança e o Neil provavelmente mudou muito, ele realmente mudou muito. Ele usa lentes de contato pra disfarçar o olho azul e pinta o cabelo frequentemente, só que, cara, sabe, ele só não reconhece o cara, mas enfim, vamos seguir. O motivo deles não poderem mais se ver assim, e o motivo do Neil se esconder do Rico e do Kevin, é que os três presenciaram um assassinato no passado e deixou ele com modo paranoia no nível máximo, achando que se ele ficasse como holofotes dentro de um time tipo as Raposas do Palmetto, ele seria encontrado por capangas dos seus pais e morto, ou coisa pior. Falando das Raposas, eles são um time bem problemático, como eu já mencionei. E quando eu digo cheio de problemas, não é só na parte técnica, visto que a antiga membro, sim, um adendo, é que é um jogo misto. Jogam garotos e garotas e pessoas que abdicaram o conceito ofensivo de que é gênero, todos juntos. Ela meio que fez cosplay de Sayori na temporada passada. E isso é uma das primeiras coisas que o livro te fala quando ele se apresentou às Raposas de Palmetto. As pessoas esperavam que o ídolo do X, Kevin, depois do acidente que ele teve, que fraturou sua mão direita que ele usava pra jogar, fosse aposentar ou ser da comissão técnica das Raposas, mas são surpreendidas quando ele é revelado o atacante. Sendo que antes ele jogava no melhor time de X universitário, que eram os Corvos de Edgar Allan. Mas ele resolveu ir pro time underdog, pro time dos rejeitados, pro time dos excluídos. Algumas das Raposas não são tão memoráveis assim, mas eu destaco bastante o próprio treinador, que faz um papel ok de figura responsável do Neil ali, quase como se fosse o pai dele. Ele até tenta resguardar como pode cada um deles, não só o Neil, como o Kevin, o Seth, o Andrew ou qualquer outra dos personagens. E eu destaco o Andrew, que por algum motivo anda com uma faca e ameaça as pessoas e usa drogas com um timer específico, que se ele usar a droga 15 minutos depois não funciona, se ele usar 15 minutos antes ele vira o Hakari Kinji, defende tudo por 4 minutos e 11 segundos. Ele é o goleiro e é obcecado pelo Kevin, assim, um senso de produção muito grande e muito gay
também, mas tudo é gay nesse livro, tá? Eu tenho que te avisar isso. Tudo tem um pretexto pra ser muito gay. Também tem o Seth, ele é muito importante no fim do livro, tipo, muito importante mesmo. Ele divide quarto com o Neil e é uma das únicas pessoas que não olham o Neil como se ele fosse um mico de circo, sabe? Porque o Neil acabou de mudar e tem várias coisas que ele tá se adaptando. Ele é todo misterioso, todo ui ui ui, eu sou muito Shadow Ouriço, sabe? Tanto que a primeira frase desse livro é o Neil colocando um cigarro na boca sem acender, enquanto ele olha pro céu e reflete sobre o jogo que ele estava a jogar. Só que o Seth realmente tenta entender ele, manja. Ele descobre algumas coisas do Neil, tipo a cor natural do olho dele, não fala pras pessoas, e aparentemente até sobre o dinheiro ilegal que ele carrega. E tem as meninas do time também, que eu gosto delas, elas são incrivelmente as mais responsáveis, que é a Alison, a Renée e a Dan. Nesse livro, elas não são tão bem desenvolvidas assim. Na real, eu ouso dizer que ninguém, com exceção do Seth, do Andrew, do Kevin, do Neil, são desenvolvidos nesse primeiro livro. Mas é legal entender a dinâmica deles, sabe? Tipo, eles são adolescentes super problemáticos vivendo juntos e que todos, por algum motivo, falam 3 idiomas. Sério, eu não entendi a pira. Todo mundo fala, tipo, alemão, francês e inglês. E a única pessoa que era do Canadá era o Neil, que é quem faz sentido falar francês e inglês ao mesmo tempo. E o alemão, sei lá porque ele fala. Eu lembro que explica no livro, mas, pô, é muito aleatório, sabe? Um fato curioso, inclusive. O Andrew é um maluco que tenta matar qualquer um que ameaça o Kevin. E ele tem canonicamente 1,40 m. Ou seja, o Andrew é canonicamente da altura do Mitin Orochi Pisca da Silva. O grande enredo desse primeiro livro, além do Neil fugindo do Comando Vermelho, é por conta do Kevin ter ido pro pior time possível do esporte, sabe? É tipo se o Faker decidiu jogar na INTZ aqui no Brasil, manja, é um bagulho que ninguém entendeu por que isso tá acontecendo. E basicamente tudo isso é baseado numa rivalidade meio insana que tem entre ele e o Rico, o antigo companheiro dele. Tanto que a lesão na mão que ele tem, ele só conseguiu ela porque o Rico propositalmente feriu a mão dele, de uma forma com que ele tenta fazer ele se aposentar forçadamente, para que ele, Rico, tenha destaque, enquanto Kevin seja o pobre coitado que se lesionou. Só que jokes on you, ele foi para as raposas de Palmetto. E basicamente, os Corvos de Edgar até fazem uma maracutaia para conseguirem jogar na mesma divisão do Vasco da Gama, do X, sabe? Para ter aquele confronto de equipes cuja uma equipe tem um ex-jogador, sabe? O famoso confronto do ex, que sempre dá briga de torcida. E por conta disso, faz com que, sem querer, o Neil esteja reunido de volta com esse pessoal maluco e insano e que tem envolvimento com droga e Comando Vermelho e PCC e tiro pro alto, sabe? E, bem, ele é arrastado de volta pra essa bagunça, só que convenientemente só ele lembra dos outros. O Rico aparentemente não sabe quem é o Neil e o Kevin também não lembra quem é o Neil. Inclusive, eu acho que vocês devem ter notado, mas Neil não é o nome verdadeiro do Neil, sabe? É tipo um dos nomes inventados dele pra fugir do Comando Vermelho e acusa a máfia cabulosa. Tá bom, eu já falei bastante sobre isso, mas e o X? Eu quero saber mais desse esporte. Você falou bastante sobre dramas, sobre o enredo, sobre os personagens, sobre a complexidade deles, mas e as partidas de X? Como é que é esse esporte? Como eu posso explicar que nem eu sei? E não é que eu não sei porque eu li o livro com a bunda, sabe? É porque, tipo, tem uma partida de X no livro. Claro, existem várias cenas de treinamento. O Neil, ele vai várias vezes pra quadra de esportes e treina junto com a equipe ou treina sozinho pra se aprimorar no microgaming, né? Só que, fora isso, não dá pra entender direito como funciona esse esporte, porque não tem ele durante o livro, não tem partidas. Tem uma partida que dura 4 páginas e, tipo, não é nem uma partida contra os Edgar Allens, é tipo uma partida contra o 15 de Piracicaba, sabe? É um time adversário completamente aleatório que eu nem lembro o nome. Pra você ter uma ideia de tão complicado que é essa regra, esse time rival aí, que eu vou chamar carinhosamente de Guarani, ele tem, tipo, uns 80 jogadores, enquanto o time das Raposas tem uns 15. E quando eu falo uns 80, eu não tô exagerando, é tipo, sei lá, uns 40, sabe? E eles ficam revezando entre si e se quebrando de propósito pra quebrar o jogador inimigo e ganhar meio que no cansaço, sabe? E a única forma de você saber como é que se funciona é comprando uma edição especial que vem com o livro de regras do X. Eu tô vendo o que vocês estão fazendo aí em editoras do Brasil. Só que, tipo, pô, sabe Haikyuu, o anime de vôlei? Então, ele fez um trabalho muito bom em mostrar o cotidiano dos estudantes na vida escolar deles e na vida esportiva. Além que não só mostra os treinos, como partidas do esporte. Se eu não me engano, tem praticamente uma partida de vôlei por episódio, ou coisa do tipo. Você constantemente vê o pessoal evoluindo no esporte e jogando vôlei. All for the Game mostra pra mim uma partida de X e é tão frustrante porque parece um esporte tão interessante, sabe? Apesar de tudo. Mas a minha principal crítica é que o livro é só isso. São só adolescentes instáveis e edges e ameaçando uns aos outros e cheirando pó e comendo drogas e uau, tudo mais. Só que nada de esporte. E eu acho que eu gostaria de ter visto esses adolescentes super edges, mesmo sendo meio meme, jogando a porra do esporte, sabe? Praticando ele e descontando as frustrações nele, não só
nos treinos, porque descontar a frustração em treino é um tropo tão batido. Mas enfim, quando a obra começa a andar bastante e ficar empolgante pro fim do livro, literalmente nas últimas 20 páginas me dá um pouco de raiva, porque acaba do nada. E por isso que pra mim, A Toca das Raposas é um livro incompleto. Eu não vejo com olhos tão bons assim, por ser um livro incompleto. Eu entendo o contexto do autor em ter lançado ele assim, fazia sentido pro público de fora, mas na hora de editar esse livro pro Brasil, eu acho que foi uma escolha ruim, porque o brasileiro médio já tem dificuldade pra chegar em literatura. Não que esse livro aqui seja inacessível gramaticalmente, ele é um livro muito fácil de entender, só que é meio insultante ele ser incompleto assim, porque a editora podia muito bem encatar ele e o próximo livro, que chama O Rei Corvo, e compilar num único tomo e cobrar R$80, sabe? Porque os dois livros são muito curtinhos e eu me sinto obrigado a comprar outro livro. E eu não entendi nada da história, assim, em questão de avanço de plot. Eu entendi tudo sobre o Neil, sobre o X, sobre a vida dele, sobre a vida do cotidiano daquele pessoal, mas quando ele começa a engrenar, o livro acaba, mano. Eu me diverti? Vou ser bem honesto. Sim, com certeza. Eu realmente gostaria de ter algo mais completo só. Não é uma leitura fácil envolvendo temática também, tá? Eu não falei muito dos gatilhos que tem, mas tem muitas cenas de agressão, tem muitas cenas de violência, tem muitas cenas de uso de drogas, assim, e tópicos um pouco mais pesados. Eu acho que se você não tiver a cabeça um pouco no lugar, isso pode afetar um pouco você. Só que é tão jogado que você chega a ser um pouco cômico, sabe? Porque é meio sem desenvolver, acontece aquilo pra você ficar caralho e acabou, sabe? Principalmente com descrições. Tem uma cena específica que o Neil tira a camisa e mostram todas as cicatrizes dele. É uma cena tão descrita e tão gráfica que eu fiquei com nojo genuíno e tristeza genuína pelo meu menino, saca? Só que considerando que às vezes é mais engraçado do que sério quando o autor tenta tratar sobre esses assuntos, eu acho que não é um bom sinal. Só que eu com certeza vou ler o próximo livro e o último, né, que se chama Os Homens do Rei. Realmente me interessei, é um livro muito esquisito, por assim dizer. É como se eu estivesse vendo um grito de uma pessoa que quer ser vista, e eu tô vendo você. Essa é a minha análise da obra. Você pode estar convidado a falar mais sobre ela se você leu aqui. Se você não conhece ela, o que você achou até então da obra? Perdão pelos spoilers, inclusive, mas tudo bem, faz parte. E lembrando, sempre mantenha um respeito. Não mantendo respeito é banafuça. Nós tivemos uma ótima experiência falando de Fear and Hunger. Eu dei umas escorregadas aqui e ali sobre algumas comparações burras que eu fiz no meu vídeo e vocês me apontaram isso de forma respeitosa, eu entendi, pra tentar melhorar pra uma análise possível do Fear and Hunger Termina, por exemplo. Então foi tão legal a gente ter essa tentativa de agir como pessoas maduras, vamos continuar fazendo isso, tudo bem? Eu não quero que, agora que eu tô criando de volta essa minha comunidade, ela seja rodeada por pessoas que não sabem escutar críticas sobre as obras dela. Então, vamos lá. Você também tem alguma obra que te deixou com esse gosto na boca, assim, meio amargo, de putz, podia ter um pouco mais, ou putz, foi meio incompleto? Deixa aí nos comentários também. É isso, até o próximo vídeo e um adeus diretamente do meu porão.